Eu nunca pensei que um pedaço de papel dobrado fosse ser capaz de virar a minha vida de cabeça para baixo. 78 anos. Eu tenho 78 anos, já passei por muita coisa nessa vida, já enterrei marido, já vi família se desfazer igual açúcar na chuva, já segurei lágrima em velório quando o coração queria gritar. Mas o que aconteceu naquele domingo de outubro, eu nunca consegui esquecer. E olha que já faz um tempo. Ainda assim, quando fecho os olhos e deixo a memória correr solta, é como se eu ainda estivesse ali, sentada na varanda da minha casa, na rua Carlos Trem Filho, com aquele papel nas mãos e um frio no peito que não era do vento. Vou te contar tudo, devagar, do jeito que as coisas aconteceram. Porque essa história não é do tipo que você pode apressar. Ela tem camadas, tem silêncios que pesam mais do que palavras. E tem uma verdade que eu demorei muito tempo para estar pronta para ouvir. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso te falar de Santa Cruz do Sul. Quem nunca esteve aqui não imagina o que é acordar numa manhã de outono nessa cidade e ver a neblina descendo devagar pelas serras lá do fundo, cobrindo as plantações de fumo como se o mundo tivesse decidido dormir mais um pouquinho. Santa Cruz é assim. Ela tem uma beleza discreta, quase tímida, que só aparece para quem tem paciência de olhar com calma. O bairro Higienópolis, onde eu moro há quase 40 anos, é uma dessas partes da cidade que o tempo tratou com gentileza. As ruas têm árvores antigas, as casas têm quintais com hortênsias e magnólias, e os vizinhos ainda se cumprimentam pelo nome quando se cruzam na calçada de manhã cedo. Meu marido, Alderi Fontoura, escolheu essa casa quando ainda éramos jovens e achávamos que tínhamos tempo infinito pela frente. Ele era um homem de poucas palavras e muitas convicções. Daquele tipo que faz mais do que promete, que trabalha mais do que fala e que demonstra amor de um jeito tão silencioso que às vezes você só percebe o tamanho daquele amor quando ele já não está mais ali para mostrá-lo. Alderi se foi há 15 anos. E desde então, os almoços de domingo na casa do nosso filho Renato passaram a ser o centro da minha semana. Não era luxo, não era festa, era apenas o domingo. O almoço, a mesa posta, o cheiro de comida boa vindo da cozinha antes mesmo de eu entrar pela porta. Era Patrícia, minha nora, me chamando pelo corredor com aquela voz calorosa dela. Era o barulho familiar da casa que eu aprendi a amar, como se fosse a extensão da minha própria. Era a sensação de que, mesmo sem Alderi, a família continuava de pé. Eu me apeguei muito a esse ritual. Talvez mais do que deveria, já que a gente nunca sabe quando as coisas vão mudar. E naquele domingo de outubro, elas mudaram. Lembro que acordei cedo, como sempre. Fiz meu café com leite, sentei na varanda por um tempinho só para ver a rua acordar. Depois me arrumei com aquele cuidado que a gente tem quando vai visitar quem ama. Peguei uma caixinha de cucas que eu mesma havia assado na véspera, enrolei bem no pano de prato bordado que guardo só para essas ocasiões e fui a pé até a casa de Renato, que fica a uns 3 quarteirões da minha. O caminho é bonito. Tem uma figueira enorme na esquina da rua que deve ter mais de 100 anos, e eu sempre paro um segundo ali embaixo só para olhar para cima e sentir aquela sombra fresca. Alderi me ensinou a fazer isso. Ele dizia que a gente passa rápido demais pelas coisas bonitas da vida e só estranha a falta delas quando não estão mais ali. Naquele domingo, parei embaixo da figueira, olhei para cima e, por alguma razão que ainda não sei explicar direito, senti um aperto no peito. Não era dor. Era mais como um aviso que o corpo dá quando algo está diferente no ar. Mas a mente ainda não entendeu o quê. Continuei caminhando. Quando empurrei o portão da casa de Renato, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio de casa vazia, que tem uma qualidade oca, quase triste. Era um silêncio tenso. Do tipo que existe quando as pessoas param de falar exatamente antes de você chegar. E o ar ainda carrega o eco do que estava sendo dito. Patrícia abriu a porta antes mesmo de eu bater. Ela estava me esperando. 52 anos, Patrícia. Uma mulher bonita, de cabelos escuros, já com alguns fios prateados que ela nunca tentou esconder, olhos castanhos e um jeito de sorrir que sempre foi generoso, largo, daquele tipo que ilumina o rosto inteiro.
Mas naquele domingo, o sorriso estava ali, e ao mesmo tempo, não estava. Era como uma roupa bonita vestida às pressas, sem tempo de passar direito. Ela me abraçou forte, e foi no abraço que eu senti. As mãos dela tremiam. Discretamente, quase nada, mas eu senti. Quando você tem 78 anos e já apertou muita gente nos braços em momentos difíceis, você aprende a perceber essas coisas. Ela recuou do abraço e me olhou com uma expressão que eu não soube nomear naquele instante. Era uma mistura de alívio e medo. Como se ela tivesse esperando muito tempo por aquele momento e, ao mesmo tempo, não soubesse ao certo o que fazer agora que ele havia chegado. Dona Cecília, ela disse em voz baixa, quase um sussurro. Eu preciso conversar com a senhora. É importante. Antes que eu pudesse responder, antes mesmo que eu pudesse abrir a boca para perguntar o que estava acontecendo, ouvi os passos pesados de Renato vindo da cozinha. Meu filho. 55 anos, Renato. Um homem grande, de ombros largos, que herdou do pai a testa alta e o andar firme, mas que tem da minha família essa teimosia que às vezes parece coragem e outras vezes parece obstinação sem tamanho. Ele entrou na sala carregando uma travessa, olhou para mim, sorriu e disse com uma naturalidade que hoje eu sei que era calculada. Mãe, que bom que chegou. Tá com fome? E então virou o olhar para Patrícia. Só por um segundo. Mas foi tempo suficiente. Naquele segundo, eu vi tudo sem entender nada. Ela abaixou os olhos. Ele fingiu que não tinha visto. E a conversa que estava prestes a começar morreu ali, engolida pelo barulho das panelas e pelo cheiro de arroz com frango que vinha da cozinha. A Patrícia anda muito cansada, Renato acrescentou, com aquela voz de quem está explicando algo completamente óbvio. Depois vocês conversam com calma, mãe. Depois vocês conversam. Sentei à mesa com eles. Comi. Falei das coisas de sempre. O tempo que estava mudando, a vizinha que havia reformado o jardim, a cuca que eu havia assado e que Renato comeu, elogiando com a boca cheia do jeito que sempre fez, desde que era moço. A superfície da tarde era exatamente igual a todas as outras tardes de domingo. Mas por baixo da superfície havia outra coisa. Comecei a perceber os detalhes depois da segunda taça de suco. Pequenos demais para serem acidentes, grandes demais para serem coincidência. Quando me levantei para pegar um guardanapo na gaveta da cozinha, Renato apareceu atrás de mim num segundo. Amável, prestativo, me alcançando o guardanapo antes que eu pudesse abrir a gaveta. Quando comentei que queria ver as mudanças que eles haviam feito no quarto de hóspedes, que Patrícia havia mencionado num telefonema semanas antes, Renato desconversou com uma facilidade que me pareceu ensaiada. Disse que ainda não estava pronto, que estava cheio de caixas, que outro dia ela me mostrava. Quando eu fui até a janela da sala para admirar o jardim e Patrícia se aproximou devagar, como se fosse dizer algo, Renato reapareceu com o cafezinho e o assunto mudou antes mesmo de começar. 3 vezes. 3 vezes ao longo daquele almoço eu percebi que havia uma fronteira invisível sendo mantida. Que havia cômodos que eu não deveria entrar, conversas que não deveriam começar, perguntas que não deveriam ser feitas. E que Renato, meu filho, aquele homem que eu havia criado, que eu havia visto crescer, sabia exatamente onde estavam essas fronteiras e as guardava com um cuidado que me doeu de um jeito que não sei explicar com palavras. Patrícia, durante todo esse tempo, estava quieta de uma forma que não era a quietude dela. Ela é uma mulher presente, participativa, que faz perguntas e conta histórias e ri das próprias piadas. Aquele dia ela estava lá e, ao mesmo tempo, não estava. Como se uma parte dela tivesse ficado em outro cômodo, do outro lado de uma porta fechada. Só uma vez, os olhos dela encontraram os meus de verdade. Foi quando Renato foi à cozinha buscar a sobremesa. Durou menos de 3 segundos. Mas naqueles 3 segundos, ela me olhou com uma expressão que eu ainda carrego comigo. Não era pedido de socorro. Era mais do que isso. Era a expressão de alguém que carrega um peso há muito tempo e que pela primeira vez está olhando para outra pessoa e pensando: será que ela consegue segurar um pouco junto comigo? Eu não disse nada. Renato voltou com o pudim. O momento passou. Na hora de ir embora,
Vesti meu casaco, o mesmo casaco de sempre, de lã escura, que uso nas tardes de outono de Santa Cruz, porque o vento aqui tem um frio que não pede licença. Abotei devagar, peguei minha bolsa, abracei Patrícia, abracei Renato, agradeci pelo almoço como sempre faço. E só quando já estava na rua, já com o portão fechado atrás de mim, senti o volume. Estava no bolso interno do casaco, do lado esquerdo, bem perto do peito. Parei no meio da calçada. Enfiei a mão devagar. Meus dedos encontraram um pedaço de papel dobrado com cuidado. 4 dobras simétricas, como quem dobrou e redobrou muitas vezes antes de ter coragem de entregar. Não abri ali. Não sei dizer por quê. Talvez porque havia algo naquele papel que me dizia que ele precisava ser lido em outro lugar. Em silêncio. Com tempo. Caminhei os 3 quarteirões de volta para casa devagar, com a mão esquerda dentro do bolso, segurando aquele papel o tempo todo, como se eu tivesse com medo de que ele desaparecesse antes que eu chegasse. Sentei na varanda. O fim de tarde de Santa Cruz, em outubro, tem uma luz cor-de-mel que desce pelas copas das árvores da rua e pousa nas coisas com uma suavidade quase comovente. As hortênsias do canteiro estavam lilazes naquela hora, balançando levemente com o vento. Desdobrei o papel. A letra era de Patrícia. Eu reconheceria em qualquer lugar. Aquela caligrafia pequena, inclinada para a direita, com as letras bem separadas uma da outra. A letra de quem aprendeu a escrever com paciência e nunca perdeu o hábito de fazer cada palavra com cuidado. Havia apenas uma frase. Uma única frase, escrita no centro da folha, sem data, sem assinatura. Antes de acreditar em qualquer versão, procure a pasta azul que está no armário do quarto de hóspedes. Li uma vez. Li 2 vezes. Leia uma 3ª vez em voz alta, bem baixinho, como se as palavras precisassem sair da minha boca para eu ter certeza de que eram reais. O vento mexeu nas hortênsias. Um carro passou devagar pela rua. O fim de tarde continuou acontecendo ao redor de mim, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, algo havia mudado completamente. Fiquei sentada ali até o sol sumir atrás dos telhados. Fiquei pensando em Patrícia, nos tremores das mãos dela, nos olhos dela me encontrando por aqueles 3 segundos à mesa, no jeito que ela havia dito, é importante antes de Renato aparecer com a travessa e engolir a conversa inteira. Pensei em Renato, no cuidado calculado com que ele havia evitado que eu entrasse em certos cômodos, na naturalidade exagerada, naquela facilidade de redirecionar cada assunto que se aproximava demais de alguma coisa que eu não deveria saber. Meu filho, um homem que eu conhecia há 55 anos, que eu havia visto chorar de alegria e de tristeza, que havia crescido nessa mesma cidade, sob esse mesmo céu cinzento e generoso do Rio Grande do Sul. Pensei no quarto de hóspedes, no armário, na pasta azul. E pensei em Alderi. Não sei por que pensei nele naquele momento. Talvez porque foi a ele que sempre recorri quando algo não fazia sentido. Ele tinha esse talento, Alderi, de pegar as coisas confusas da vida e organizá-las com a paciência de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum, porque sabe que o caminho também faz parte da resposta. Eu quis muito, naquele entardecer, ter ele ali do meu lado. Sentado na cadeira de palha que ainda guardo na varanda, tomando o chimarrão que a gente sempre dividia no fim do dia. Mas Alderi não estava mais ali para me ajudar a entender. A pasta azul estaria. Naquela noite quase não dormi. Me virei na cama durante horas, olhando para o teto escuro, com a frase de Patrícia circulando dentro da cabeça como uma palavra que a gente repete tantas vezes até perder o significado e encontrar outro. Antes de acreditar em qualquer versão. Essa parte me incomodava mais do que o restante. Que versão? Versão de quê? Havia algo que eu estava acreditando e que estava errado? Havia algo que alguém me havia contado ao longo de todos esses anos que não era a história completa? Me levantei para beber água às 2 da manhã. Fiquei parada na cozinha por um bom tempo, olhando pela janela para o quintal escuro, onde a mangueira velha que Alderi plantou nos primeiros anos de casamento balançava devagar com o vento frio da madrugada.
Quantas versões de uma mesma história podem caber dentro de uma família? Essa foi a pergunta que me trouxe de volta para a cama. Não com uma resposta, mas com o peso de não saber. Nos dias que se seguiram, fui 3 vezes até a casa de Renato. Na primeira, ele estava em casa e Patrícia não. Na segunda, nenhum dos dois estava. Na terceira, liguei a campainha por longos minutos sem resposta e, enquanto esperava na calçada, olhei para a janela do andar de cima e me perguntei atrás de qual daquelas paredes estava o armário. E dentro do armário, a pasta. Numa quarta-feira de tarde, recebi uma ligação de Renato. Voz tranquila, tom de sempre. Disse que ele e Patrícia iriam passar o fim de semana em Gramado, que era um compromisso antigo, que se eu precisasse de alguma coisa era só ligar para Dona Iracema, a vizinha. Eu disse que estava tudo bem, que podia aguardar, que eles fossem com cuidado. Desliguei o telefone. Sentei à mesa da cozinha. Olhei para as minhas mãos por um instante, e então fui até a gaveta onde guardo o molho de chaves reserva. A chave da casa de Renato estava ali, no mesmo lugar de sempre, num chaveiro pequeno com um pingente de ferro em forma de casa que Patrícia havia me dado anos atrás, dizendo que era para eu me sentir sempre em casa quando fosse visitar eles. Segurei a chave na palma da mão por um longo momento. Nunca havia entrado na casa deles sem ser convidada. Em 78 anos de vida, aprendi que existem fronteiras que se respeitam não porque a lei obriga, mas porque o amor pede. Mas havia também outra coisa que aprendi nessa vida toda, que às vezes o amor pede que a gente atravesse exatamente as fronteiras que o medo construiu. Na manhã de sábado, me levantei cedo, me vesti devagar, tomei meu café e fui. A rua estava quase deserta naquela hora. O vento de outubro em Santa Cruz do Sul vinha carregado do cheiro das lavouras lá do alto, daquele cheiro verde e úmido que a gente que cresceu aqui carrega na memória como uma marca que não sai. Empurrei o portão, subi os 3 degraus da entrada, enfiei a chave na fechadura. A casa estava silenciosa, do jeito que as casas ficam quando as pessoas que as habitam não estão. Um silêncio diferente do que a ausência produz, porque nesse silêncio eu conseguia sentir a presença das coisas. O relógio da sala marcando cada segundo com precisão, o reflexo da luz da manhã nas janelas, o cheiro familiar de madeira e de café velho que aquela casa sempre teve. Subi as escadas devagar. Minha mão escorregava pelo corrimão de madeira que Renato havia instalado quando soube que meu joelho estava me dando trabalho. Ele fez isso sem eu pedir, sem comentar. Um dia apareceu com os materiais e instalou, e só depois disse que havia feito porque não queria que eu tivesse dificuldade. Pensei nisso enquanto subia. Pensei em quantas formas de cuidado existem que a gente não sabe nomear na hora. O corredor do andar de cima tinha 4 portas. A do quarto do casal, a do banheiro, a de um pequeno escritório e a do quarto de hóspedes. Essa última estava entornada. Empurrei com a ponta dos dedos. Era um quarto simples, com uma cama de casal, uma cômoda branca e um armário de madeira escura encostado na parede do fundo. Sobre a cama havia algumas caixas empilhadas, exatamente como Renato havia dito. Mas havia espaço suficiente para caminhar. Fui até o armário. Abri as 2 folhas com cuidado. Roupas de fora de estação do lado esquerdo. Cobertores dobrados na prateleira do meio. Do lado direito, algumas caixas de sapato, uma bolsa velha preta e, bem no fundo, quase encostada na parede do fundo do armário, encoberta por um cobertor que parecia ali por acidente, mas que eu tive a sensação imediata de que havia sido colocado com intenção, uma pasta, azul, de plástico resistente, com um elástico grosso prendendo as laterais. Fiquei parada olhando para ela por um tempo que não sei medir. Depois, avancei devagar, afastei o cobertor, peguei a pasta nas 2 mãos. Era mais pesada do que eu esperava. Saí do quarto com ela, desci as escadas, sentei no sofá da sala. Coloquei a pasta sobre as minhas coxas. As minhas mãos estavam quase tão quietas quanto o resto da casa. Soltei o elástico. Abri. E o que eu vi ali dentro naquele primeiro instante me fez ficar completamente imóvel por um tempo longo, com a respiração suspensa e o coração batendo devagar,
como se ele também precisasse de um momento antes de continuar. Não era o que eu esperava. Não era nada do que eu poderia ter imaginado naquelas noites sem dormir. Era a história inteira da minha família, contada por quem eu menos esperava, guardada por quem eu jamais imaginaria, e revelando um amor que havia sido silenciado por tanto tempo que eu quase não conseguia mais reconhecer a sua forma. Mas eu precisava ler tudo com calma, porque algumas verdades não podem ser apressadas, e essa era, com certeza, uma delas. Tem coisas na vida que a gente não sabe como nomear na hora que acontecem. A gente só encontra as palavras depois, quando já passou tempo suficiente para que a dor vire memória e a memória vire história. Eu fiquei sentada naquele sofá da sala de Renato por um tempo que não sei medir direito. O relógio na parede continuava marcando cada segundo com aquela precisão indiferente que os relógios têm, como se o tempo não soubesse e nem precisasse saber o que estava acontecendo com a pessoa sentada embaixo dele. A pasta azul estava aberta sobre as minhas coxas. Eu olhava para o conteúdo sem ainda conseguir tocar em nada. Era como estar diante de uma porta que você passou a vida inteira imaginando o que havia do outro lado. E agora que ela está aberta, você percebe que não estava tão preparada quanto pensava. Havia cartas. Muitas cartas. Envelopes amarelados pelo tempo, alguns ainda fechados, outros abertos mas cuidadosamente recolocados dentro do envelope depois de lidos. Havia fotografias sem legenda, empilhadas com um cuidado que me disse imediatamente que alguém as havia organizado mais de uma vez ao longo dos anos. Havia folhas avulsas com anotações em letras que eu reconheci na hora. A letra de Alderi. Aquela caligrafia grande, um pouco inclinada para a esquerda, com os D e os L sempre mais altos do que o restante. A letra de um homem que havia morrido 15 anos antes e que, de dentro de uma pasta azul guardada num armário de quarto de hóspedes, acabava de me dizer que ainda tinha muita coisa para me contar. Peguei a primeira folha com as mãos. Minhas mãos que já não são mais as mãos rápidas que já foram, que têm as marcas de 78 anos de coisas feitas, de pão sovado, de roupa lavada, de mão dada, de chão varrido, de lágrima enxugada. Essas mãos pegaram a folha do alto da pilha e a seguraram com um cuidado que a gente reserva para as coisas frágeis. Era uma ata de reunião, com data de quase 30 anos atrás. No cabeçalho, um nome que eu conhecia bem, Fontoura em Irmão. Comércio e Representações, a empresa que Alderi havia fundado junto com o irmão dele, Gilberto, nos anos 80. A empresa que havia sustentado nossa família durante décadas e que havia sido dissolvida de uma forma que nunca me foi explicada direito. Alderi simplesmente havia chegado em casa num dia de novembro, muitos anos atrás, sentado à mesa do jantar e dito que a sociedade havia chegado ao fim, que era melhor assim, que as coisas tinham o tempo delas e que esse assunto estava encerrado. Eu nunca perguntei mais, porque Alderi tinha essa capacidade de colocar um ponto final numa conversa de um jeito que fazia a gente entender que não havia espaço para reticências. Não era grosseria. Era uma firmeza tão calma que parecia definitiva. E eu, que aprendi com ele a respeitar os silêncios tanto quanto as palavras, não insisti. Mas agora, 30 anos depois, eu tinha na mão uma ata daquela reunião. E a letra de Alderi estava ali, nas margens, com anotações à caneta azul que revelavam uma conversa inteira que eu nunca havia visto acontecer. Precisei ler 3 vezes para começar a entender. E quando entendi, fiquei olhando para a parede da sala de Renato por um bom tempo, sem ver nada. Alderi havia cedido a parte dele da empresa para Gilberto, voluntariamente, sem receber nada em troca, sem exigir compensação. As anotações nas margens da ata eram os rascunhos do discurso que ele havia preparado para aquela reunião. Uma justificativa cuidadosa, escrita com a precisão de quem pesa cada palavra antes de colocar no papel. Ele escreveu que Gilberto estava passando por um momento financeiro grave, que a empresa era a única coisa que mantinha o irmão de pé, e que ele preferia abrir mão de tudo a ver o irmão afundar. 30 anos. Eu havia passado 30 anos sem saber disso. Lembro que, quando a sociedade foi dissolvida,
Houve um período de tensão entre Alderi e Gilberto que eu jamais consegui entender. Eles que haviam sido próximos a vida inteira, que haviam crescido juntos na mesma casa em Venâncio Aires, que haviam construído juntos aquela empresa do zero, de repente passaram anos sem se falar direito. Eu atribuí a distância ao orgulho dos dois. Pensei que havia acontecido alguma discussão sobre dinheiro, sobre divisão de lucros, sobre algum desentendimento comercial. Não era incomum entre sócios, mesmo quando eram irmãos. Talvez especialmente quando eram irmãos. Mas não era isso. Não era nada disso. O que havia acontecido era o oposto. Alderi havia dado tudo o que tinha para o irmão. E Gilberto, que havia recebido aquela generosidade enorme, havia ficado tão pesado com aquele presente que não conseguiu carregar. Porque quando alguém te dá tudo sem pedir nada em troca, às vezes a única coisa que você consegue sentir é vergonha. E a vergonha tem esse jeito cruel de se disfarçar de orgulho, de se transformar em distância, de fazer a gente se afastar exatamente de quem mais amamos, porque não suportamos olhar nos olhos de quem sabe o quanto somos frágeis. Eu fiquei pensando em Gilberto, em como ele havia ficado depois disso. Em quanto tempo havia passado sem que eu soubesse dessa história, achando que havia algum ressentimento entre os dois irmãos, quando na verdade havia um amor tão grande que nem os dois sabiam como continuar convivendo com ele. Alderi havia morrido sem que eu soubesse. Gilberto havia morrido 7 anos depois de Alderi, e até o último dia eu havia pensado que havia alguma mágoa antiga entre eles que nunca havia sido resolvida. Coloquei a ata de volta na pasta com cuidado. Fechei os olhos por um momento. E então peguei a próxima folha. Era uma carta, sem envelope, escrita numa folha de caderno comum, com as linhas azuis desbotadas pelo tempo. A letra era de Patrícia, mas não era endereçada a ninguém. Era o tipo de carta que a gente escreve para si mesma quando precisa colocar os pensamentos para fora antes que eles afundem tudo por dentro. A data no canto superior direito dizia que ela havia sido escrita há 12 anos, 1 ano depois da morte de Alderi. Eu li devagar, com aquele cuidado que a gente tem quando sabe que está entrando num espaço que não era para ser seu, mas que de alguma forma precisou se tornar. Patrícia escrevia sobre Renato, sobre como ela havia descoberto, logo depois da morte de Alderi, que meu marido havia guardado durante anos uma série de documentos que nunca foram mostrados para a família. Ela havia encontrado a pasta azul enquanto ajudava a arrumar as coisas de Alderi, semanas depois do velório, quando eu já havia voltado para minha casa e Renato havia ido sozinho fazer a triagem das coisas do pai. Ela havia encontrado a pasta, havia lido o que estava dentro e havia decidido guardar, não por desonestidade, não por maldade. Havia decidido guardar porque havia mostrado para Renato e meu filho havia ficado parado olhando para a pasta por um longo tempo, com aquele silêncio que eu conheço bem e que é o silêncio de quem está processando algo que muda a forma como entende a própria história, e depois havia dito simplesmente: não é o momento. Patrícia havia respeitado isso, por 1 ano, por 2, por 5, por 10. Por 12 anos ela havia guardado aquela pasta no armário do quarto de hóspedes, relendo as cartas de tempos em tempos, esperando que chegasse o momento em que Renato sentisse que estava pronto. Mas o momento não havia chegado, e ela havia chegado no limite do que conseguia carregar sozinha. Larguei a carta com cuidado sobre a almofada do sofá e fiquei olhando para a janela da sala. Lá fora, o jardim de Renato estava quieto. Uma planta trepadeira que Patrícia havia plantado alguns anos atrás já havia tomado quase toda a grade do muro. Ela tem esse jeito, Patrícia, de plantar coisas com paciência e esperar que elas cresçam no tempo delas. Pensei em quantos anos ela havia esperado. Pensei em como deve ter sido carregar aquilo. Saber de uma verdade que poderia mudar muita coisa dentro da nossa família e não poder contar. Não porque fosse proibido por lei ou por ameaça, mas porque amava o marido demais para forçar um caminho que ele ainda não estava pronto para percorrer. Esse é o tipo de amor que não aparece nas histórias românticas. Não tem nada de dramático nisso. É o amor quieto, que fica do lado, que espera,
que guarda a pasta no armário e relê as cartas de vez em quando para não esquecer por que está esperando. Sabe, tem momentos na vida que a gente passa e só entende muito tempo depois. Eu passei por tantos desses momentos com Alderi que cheguei a pensar que havia aprendido tudo o que precisava sobre silêncio e paciência. Mas aquela tarde na sala de Renato me mostrou que ainda tinha camadas que eu não havia chegado. Se você está aqui comigo até agora, acompanhando essa história, quero pedir uma coisa pequena que faz toda a diferença. Se inscreve no canal, se ainda não fez isso. Cada pessoa que chega aqui e fica, que ouve essas histórias até o fim, me faz sentir que vale a pena continuar contando. E tem ainda muita coisa para contar. Voltei para a pasta. As fotografias eram a parte que eu havia evitado instintivamente desde o início. Há coisas que a gente sente que vão custar mais caro emocionalmente, e os olhos da gente desenvolvem um instinto de proteção que desvia sem avisar. Mas era a hora. Peguei o primeiro bloco de fotografias. Eram imagens antigas, reveladas em papel brilhante com bordas dentadas, daquele tipo que as máquinas fotográficas analógicas produziam nos anos 70 e 80. A qualidade era aquela cor um pouco desbotada, com o amarelo alaranjado que o tempo empresta às imagens felizes. A primeira foto me deteve por um tempo longo. Era Alderi, jovem, muito jovem, talvez com 30 e poucos anos, numa época em que eu já o conhecia, mas que não reconhecia naquela imagem, porque o homem da foto estava sorrindo de um jeito que eu raramente havia visto. Não o sorriso contido de sempre, aquele que ele reservava para as ocasiões formais. Era um sorriso largo, desinibido, de quem estava genuinamente alegre e não estava pensando em como parecia. Do lado dele havia um homem que eu reconheci depois de alguns segundos, Gilberto, mais jovem do que qualquer imagem que eu guardava na memória. Os dois tinham o braço um sobre o ombro do outro e estavam na frente de uma construção que eu precisei olhar por um tempo antes de reconhecer. Era o primeiro escritório da Fontoura em Irmão. Aquele espaço minúsculo que eles haviam alugado num sobrado do centro de Santa Cruz, no começo dos anos 80, com as janelas de madeira pintadas de verde e um toldo listrado na entrada que durou 2 anos antes de rasgar no meio de uma ventania. Eu havia estado naquele escritório muitas vezes. Havia levado almoço para Alderi em marmita quando os dois começavam e não tinham nem dinheiro para comer fora. Havia sentado naquela cadeira de plástico da recepção, esperando ele terminar uma reunião. Havia visto aquele lugar crescer e mudar e eventualmente deixar de existir. Mas nunca havia visto essa foto. E nessa foto havia algo que me pegou de surpresa. Havia uma dedicatória no verso, com a letra de Gilberto, que eu conhecia bem, porque ele havia sido nosso cunhado por décadas, e eu havia recebido cartões de aniversário com aquela caligrafia arredondada por muitos anos. A dedicatória dizia: "Para você, que abriu mão de tudo quando eu não tinha mais nada, nunca vou conseguir pagar, mas nunca vou esquecer. Seu irmão, Gil." Virei a foto de volta para frente e olhei para o rosto de Alderi por um longo tempo. Ele nunca me contou. Em todos os anos que vivemos juntos depois disso, nunca mencionou. Nunca usou aquilo como argumento. Nunca trouxe de volta em nenhuma discussão. Nunca sequer insinuou que havia feito alguma coisa extraordinária por alguém. Carregou aquilo com a mesma naturalidade quieta com que carregava tudo que considerava parte do seu dever, como irmão, como homem, como pai de família. Eu o amei muito durante nossa vida toda. Mas naquela tarde, olhando para a foto dele jovem num escritório que não existe mais, com a dedicatória do irmão na minha mão, senti que o amava de um jeito novo. Um jeito que só é possível quando a gente descobre algo de alguém que já se foi e não pode mais estar presente para receber esse amor de volta. É uma das tristezas mais específicas que existe. Não tem nome. Mas quem já sentiu sabe exatamente do que estou falando. Continuei folheando as fotografias. Havia imagens de reuniões de família que eu havia esquecido, de viagens que eu mal lembrava de terem acontecido, de rostos de pessoas que haviam passado pela nossa vida e se afastado por razões que eu nunca havia entendido completamente. Cada foto era uma pequena janela para um pedaço da história que eu achava que conhecia e que, na verdade, só conhecia pela metade.
No meio das fotografias, encontrei algo que não esperava. Um envelope, menor do que os outros, com meu nome escrito na frente, com a letra de Alderi. Fiquei olhando para ele por um tempo sem abrir. Cecília. Só isso, sem sobrenome, sem endereço, sem data. Como se ele soubesse que esse envelope ia chegar nas minhas mãos de um jeito que não precisava de carimbo nem de franquia. Como se ele houvesse preparado aquilo para um momento que ainda estava por vir, quando ele ainda estava vivo, e guardado num lugar onde sabia que eu eventualmente chegaria. Ou talvez Patrícia o houvesse encontrado dentro da pasta e mantido ali, entendendo que aquilo era para mim e que eu precisava ser a única a decidir quando abrir. Minhas mãos ficaram paradas sobre o envelope por um tempo que não sei medir. Lá fora, o vento de outubro em Santa Cruz do Sul havia mudado de direção. Eu ouvia ele roçando nas folhas da trepadeira do jardim, fazendo aquele som suave que o vento faz quando não tem pressa. O relógio na sala continuava marcando. O silêncio da casa era o mesmo silêncio de antes, mas agora havia outra coisa dentro dele. Virei o envelope. O verso estava selado. Alderi havia colado com cuidado, passando a língua na aba como a gente fazia antigamente, antes dos envelopes autocolantes. Um gesto tão pequeno e tão humano que eu quase não conseguia aguentar. Deslizei o dedo embaixo da aba com cuidado. O papel estava frágil, ressecado pelo tempo, mas inteiro. Desdobrei a folha de dentro, e a primeira linha já foi suficiente para fazer minha respiração travar. Porque Alderi havia começado aquela carta com as palavras que ele nunca, em todos os nossos anos juntos, havia me dito de um jeito tão direto e tão deliberado assim. E que eu, sem saber que precisava ouvir, havia esperado uma vida inteira sem perceber que estava esperando. Dobrei a carta de volta. Não porque não queria ler, mas porque precisava de um momento antes de continuar. Porque algumas coisas a gente lê uma única vez e carrega para sempre. E eu queria ter certeza de que estava pronta para carregar bem. Coloquei o envelope com cuidado no colo e olhei para o teto da sala de Renato. E foi nesse instante, naquele silêncio suspenso entre o que eu já havia descoberto e o que ainda estava por vir, que ouvi um som que me fez o coração pular no peito. Uma chave, girando na fechadura da porta da frente. O coração da gente tem uma memória própria. Independente do que a cabeça pensa, do que os olhos veem, do que os anos ensinaram. Quando ouvi aquela chave girando na fechadura, meu coração foi mais rápido do que qualquer pensamento. Um baque forte no peito, daquele tipo que a gente sente quando é pega de surpresa num lugar onde não deveria estar. Mesmo que o lugar seja a casa do próprio filho e a chave da porta esteja no chaveiro que a nora deu de presente. Me levantei do sofá num reflexo. A pasta azul ficou sobre o assento, aberta com as cartas e as fotografias espalhadas, da forma que eu havia deixado. O envelope com meu nome ficou no colo, e só percebi isso quando já estava de pé, com ele na mão, sem saber direito o que fazer. A porta se abriu. Era Patrícia. Ela entrou carregando uma sacola de mercado no braço esquerdo e com a chave ainda na mão direita, e parou no meio do caminho quando me viu. Não foi um susto. Foi outra coisa. Foi o rosto de quem estava esperando por aquele momento faz tanto tempo que quando ele finalmente chegou, não sabia direito como reagir. Ficamos as duas paradas por alguns segundos sem falar nada. Eu com o envelope de Alderi na mão. Ela com a sacola de mercado no braço. O relógio da sala marcando entre nós. Depois ela soltou um ar devagar pelos lábios, colocou a sacola no chão e disse com uma voz que parecia menor do que o normal, como se tivesse encolhido um pouco antes de sair. Eu sabia que a senhora ia vir. Não havia acusação nisso. Não havia alívio exagerado nem drama. Era uma constatação simples, dita por uma mulher que havia esperado muito tempo e que finalmente estava do outro lado da espera. Me sentei de volta no sofá. Ela veio sentar na poltrona do lado, sem pegar a sacola do chão, sem fazer mais nada. Só veio sentar e me olhar com aqueles olhos castanhos que tinham, naquele instante, uma mistura de cansaço e de algo que eu só consegui nomear depois: libertação. Por que você não me contou antes? Perguntei, e minha voz saiu mais tranquila do que eu esperava. Ela ficou quieta por um momento.
Entrelaçou os dedos no colo, olhou para as próprias mãos, depois levantou os olhos para mim. Porque o Renato pediu para esperar, ela disse. E eu respeitei. Durante anos respeitei. Mas tem um limite no quanto a gente consegue guardar uma coisa antes que o peso disso comece a doer de um jeito que não passa mais. Eu entendi isso. Entendi de um jeito que só quem já carregou silêncio por muito tempo consegue entender. E o bilhete? Perguntei. Ela fez um gesto pequeno com a mão, quase uma desculpa. Eu precisava que a senhora soubesse que a pasta existia, sem precisar ser eu a abrir a porta. Porque se fosse eu a abrir a porta, o Renato ia sentir que eu havia traído uma coisa que a gente havia decidido juntos. Mas se fosse a senhora a encontrar por conta própria... Ela parou. Passou a língua nos lábios. Aí era diferente. Fiquei olhando para ela por um tempo. Patrícia Fontoura tinha 52 anos e havia passado 12 deles sendo a guardiã de uma história que não era só dela. Havia feito isso com um cuidado que a maior parte das pessoas nunca vai saber que existiu. E havia encontrado, no fim, a única forma que conhecia de passar esse peso para frente sem quebrar a confiança do marido completamente. Um bilhete dobrado no bolso de um casaco. Às vezes a coragem tem uma forma muito pequena. Tem mais coisa que eu preciso saber? Perguntei, olhando para a pasta aberta no sofá. Ela respirou fundo. Tem, disse. Mas talvez a senhora já tenha encontrado a parte mais difícil. Peguei o envelope com o nome escrito pela mão de Alderi e mostrei para ela. Ela reconheceu na hora. Abaixou os olhos com uma expressão que me disse tudo o que precisava saber. Ela havia encontrado esse envelope lá dentro e havia deixado intocado porque sabia, sem precisar abrir, que aquilo era meu. Você leu? Perguntei. Não, ela respondeu. E eu acreditei. Havia uma qualidade de honestidade em Patrícia que eu sempre admirei sem nunca ter verbalizado. Ela não era do tipo que mente por comodidade. Quando não quer contar alguma coisa, ela fica quieta. Mas quando fala, é verdade. Me levantei do sofá com o envelope na mão e disse que ia sentar na varanda por um instante. Ela assentiu sem perguntar nada, e eu saí pelo corredor que dava no fundo da casa, onde havia uma varanda pequena, com 2 cadeiras de vime que Renato havia comprado numa feira muitos anos atrás. O jardim dos fundos era menor do que o da frente, mais íntimo. Havia um canteiro de manjericão e de sálvia que Patrícia cultivava com aquele cuidado paciente dela, e uma roseira antiga encostada no muro que florescia todo outubro com uma pontualidade que parecia deliberada. Naquele sábado de manhã, a roseira tinha 3 rosas abertas, vermelhas e perfeitas. Sentei. Coloquei o envelope sobre os joelhos. Respirei o ar de Santa Cruz do Sul, que tem um cheiro que só quem cresceu ou envelheceu aqui conhece. Terra úmida, eucalipto lá no fundo e qualquer coisa doce que vem das lavouras nos dias sem vento. Abri o envelope. A carta de Alderi tinha 2 páginas. A letra era a de sempre, grande e inclinada, mas havia uma firmeza diferente nela. Como a letra de alguém que escreveu devagar, que pensou em cada palavra antes de colocá-la no papel. Ele começava dizendo que sabia que eu ia encontrar aquela pasta um dia. Que havia guardado tudo ali não por segredo, mas por proteção. Que havia coisas dentro daquela pasta que ele não havia tido coragem de contar em vida porque tinha medo de que eu olhasse para ele diferente. Não com julgamento, mas com uma espécie de peso que ele não queria que eu carregasse por ele. Li isso e precisei parar. Alderi. Meu marido quieto e firme que nunca havia pedido nada para ninguém na vida. Que havia dado a empresa para o irmão sem contar. Que havia carregado aquilo por décadas sem deixar transparecer. E que havia escrito uma carta depois de tudo, porque nas palavras dele tem coisas que a gente só consegue dizer quando não precisa mais ver o rosto de quem está ouvindo. Continuei lendo. Ele me contava sobre Gilberto, sobre como a dissolução da sociedade havia acontecido de verdade, com uma clareza que não deixava dúvida. Mas contava também sobre o que havia vindo depois, porque havia uma parte da história que a ata da reunião não mostrava, que as anotações nas margens não chegavam a revelar completamente. Gilberto havia tentado devolver.
Anos depois, quando a empresa havia se recuperado e ele havia conseguido estabilizar as coisas, havia chamado Alderi e dito que queria acertar as contas. Que havia juntado um valor, que não era tudo, mas que era o começo de uma dívida que ele pretendia honrar até o fim. E Alderi havia recusado, não com frieza, com cuidado, com carinho, com a mesma firmeza quieta de sempre. Havia dito para o irmão que o que havia feito não era um empréstimo, não era uma transação, não era um investimento. Havia sido uma escolha. E que se Gilberto devolvesse alguma coisa, aquilo se transformaria em outra coisa. Deixaria de ser um gesto de amor e viraria uma dívida paga. E Alderi não queria que o amor entre eles tivesse recibo. Gilberto havia chorado. Alderi escrevia isso na carta com uma descrição que me partiu o coração, como se ainda estivesse tentando proteger a dignidade do irmão mesmo numa carta que ninguém além de mim jamais leria. Escreveu apenas que Gilberto havia ficado muito emocionado e que eles haviam ficado sentados juntos em silêncio por um longo tempo, sem precisar de mais palavras. Depois disso, a distância entre eles havia diminuído um pouco. Não voltou a ser o que era antes, porque algumas coisas mudam a natureza de uma relação de um jeito que não tem volta completa. Mas havia voltado o respeito, o carinho, o telefonema de aniversário, o abraço nos encontros de família. E ninguém, além dos dois, havia sabido de nada. Nem eu, nem Renato, ninguém. Na segunda página da carta, Alderi mudava de tom. A letra ficava um pouco diferente, como se houvesse passado um tempo entre uma parte e a outra. Mais lenta, talvez, mais cuidadosa. Ele escrevia para mim. Não sobre Gilberto, não sobre a empresa, não sobre os documentos. Escrevia para mim de um jeito que ele nunca havia escrito antes. Dizia que eu havia sido a pessoa com quem ele havia aprendido que silêncio pode ser uma forma de amor, mas que silêncio por tempo demais pode se tornar uma parede. Que ele havia errado em não me contar. Que havia pensado que estava me protegendo, mas que na verdade estava me privando de algo que era meu direito saber. Dizia que me amava, com aquelas 3 palavras simples que a gente às vezes acha que não precisam ser ditas porque estão subentendidas em tudo, mas que precisam, que sempre precisam. E no final, uma frase que eu li 3 vezes antes de conseguir seguir em frente. Se você está lendo isso, é porque o tempo que eu não tive coragem de usar em vida, você usou com a coragem que sempre foi sua. Cuida do Renato. Ele carrega mais do que parece. Dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope. Segurei o envelope com as 2 mãos por um tempo, sem fazer mais nada. As 3 rosas vermelhas da roseira balançavam levemente com o vento. Alderi havia morrido há 15 anos. E ainda assim, naquela manhã de outubro, sentada na varanda dos fundos da casa do meu filho, ele havia conseguido me dizer algo que eu precisava ouvir. Tinha uma crueldade muito específica nisso. E também uma beleza que eu não consigo explicar direito. Porque o amor que chega tarde ainda é amor. E às vezes chega tarde porque precisava de tempo para encontrar as palavras certas. Fiquei na varanda por 1 hora, talvez mais. Patrícia não veio me chamar. Ela entendeu, da forma silenciosa que ela tem de entender as coisas, que eu precisava daquele tempo. Quando voltei para a sala, ela estava sentada na poltrona com uma xícara de chá nas mãos e outra xícara posta sobre a mesinha do lado, esperando por mim. Sentei no sofá, peguei a xícara, tomei um gole. Era chá de camomila com mel, que é o que ela sempre faz quando quer cuidar de alguém sem fazer barulho. Você sabia da carta? Perguntei. Sabia que existia uma, ela disse. Não sabia o que havia dentro. Assenti. Tomamos o chá em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não é desconforto. É 2 pessoas que já passaram do ponto em que precisam preencher o espaço entre elas com palavras. O Renato sabe sobre a carta? Perguntei. Não, ela disse. Ele sabe que tem documentos. Sabe que tem fotografias. Mas a carta... Ela balançou a cabeça levemente. Eu acho que ele nunca chegou a abrir a pasta de verdade. Ele ficou com ela nas mãos naquele dia, depois do velório, e depois me deu e pediu para guardar. Eu acho que ele tinha medo do que ia encontrar. Pensei nisso.
Pensei em Renato com 20 e poucos anos de diferença, segurando aquela pasta azul com a letra do pai nas folhas e não tendo coragem de abrir. E guardando para o futuro com aquela frase simples e ao mesmo tempo carregada de tanto coisa: não é o momento. E eu que havia achado que conhecia meu filho. A gente passa a vida inteira criando uma pessoa, vendo ela crescer, escorregando nos joelhos, aprendendo a andar, a falar, a tomar decisão, a se virar, e acha que porque acompanhou tudo isso, sabe quem essa pessoa é por dentro. Mas não é assim. A gente conhece a parte de fora, a parte que a pessoa decide mostrar. O que fica por dentro, cada pessoa guarda do jeito que aprendeu a guardar. E Renato havia aprendido com o pai. Ele precisa saber, eu disse. Patrícia me olhou. Eu sei, ela respondeu. E havia no tom da voz dela algo que me disse que ela havia estado esperando exatamente por isso. Não pela pasta, não pelos documentos, por alguém que dissesse em voz alta o que ela já sabia fazia tempo. Coloquei a xícara de chá sobre a mesa com cuidado. Peguei a pasta azul do sofá e a organizei com aquele mesmo cuidado que alguém havia posto lá dentro ao longo de anos. Cartas de volta nos envelopes, fotografias em ordem, folhas avulsas numa pilha alinhada. O envelope com meu nome guardei dentro da bolsa. Aquele era meu. Quando ele volta de Gramado? Perguntei. Amanhã à noite, ela disse. Então me liga quando ele chegar, eu disse. Porque eu preciso conversar com ele. E acho que você também precisa. Já faz tempo que essa conversa está esperando. Patrícia ficou me olhando por um segundo, com uma expressão que eu não havia visto nela antes. Uma mistura de gratidão e de algo que parecia finalmente leveza. Como se uma coisa muito pesada houvesse se movido 1 centímetro do lugar onde havia ficado parada por mais de uma década. Me levantei, peguei minha bolsa, vesti o mesmo casaco de lã escura do domingo do bilhete. Patrícia me acompanhou até a porta. No portal, nos abraçamos. E dessa vez, as mãos dela não tremiam. Fui embora pela mesma rua de sempre, passando pela figueira da esquina, com a pasta azul debaixo do braço e o envelope de Alderi dentro da bolsa. O vento de outubro estava mais frio do que pela manhã, aquele frio que anuncia que o sol já passou do ponto mais alto e está começando a descer para o outro lado do dia. Caminhei devagar. Não tinha pressa, porque pela primeira vez em muitos anos eu sabia o que estava carregando. E sabia também o que precisava fazer com isso. Mas o que eu não sabia ainda, e que só descobri quando Patrícia me ligou na manhã seguinte, com uma voz que havia perdido toda a leveza da véspera, era que Renato não havia esperado até a noite para voltar. Ele havia chegado em casa mais cedo e havia encontrado a pasta fora do lugar. Quando o telefone tocou naquela manhã de domingo, eu ainda estava na cama, não dormindo, só deitada, olhando para o teto, com o envelope de Alderi sobre a mesinha de cabeceira do meu lado. Eu havia colocado ali antes de apagar a luz na noite anterior. Não sei bem por quê. Talvez porque precisasse sentir que ele estava perto ainda. Que aquelas palavras que ele havia escrito e que eu havia lido na varanda dos fundos da casa de Renato não eram um sonho que ia sumir com o dia. O telefone tocou 2 vezes antes de eu atender. A voz de Patrícia do outro lado não era a mesma voz da véspera. Era uma voz que havia dormido mal, ou talvez não houvesse dormido. Uma voz que estava tentando se manter firme e que não estava conseguindo completamente. Dona Cecília, ela disse, o Renato voltou cedo. Fiquei quieta por um segundo. Ele viu a pasta? Perguntei. Ele viu que ela estava fora do armário, ela disse. Eu tinha colocado de volta antes de dormir, mas ele percebeu que havia sido mexida. Ele conhece cada coisa do lugar que está nessa casa. É igual ao pai dele nisso. Respirei fundo. Como ele está? Ela ficou quieta por um momento que foi longo o suficiente para me dizer mais do que qualquer resposta verbal. Fechado, ela disse por fim. Você sabe como ele fica. Eu sabia. Conheço Renato há 55 anos. Desde antes de ele existir no mundo, já o conhecia de alguma forma,
porque a gente que carrega uma pessoa dentro do corpo desenvolve um tipo de conhecimento que não tem explicação racional. E depois que ele chegou, aprendi cada versão dele. O Renato que chorava de raiva quando era jovem. O Renato que ficava em silêncio quando estava com medo. O Renato que fechava o rosto e os ombros e as mãos quando estava processando algo que o havia sacudido por dentro. Esse último era o mais difícil de alcançar. Eu venho, disse para Patrícia. A senhora tem certeza? Ela perguntou. Tenho, respondi. E era verdade. Me levantei devagar. Fiz meu café, mas não consegui tomar mais do que 2 goles. Não era ansiedade exatamente. Era aquela sensação que acontece quando a gente sabe que vai atravessar algo importante e o corpo entra num estado de atenção que não deixa espaço para muita coisa além disso. Me arrumei sem pressa. Peguei o envelope de Alderi da mesinha de cabeceira, coloquei com cuidado dentro da bolsa. Depois peguei o casaco de lã escura, aquele mesmo que havia virado o condutor involuntário de toda essa história quando Patrícia deslizou o bilhete no bolso interno naquele domingo passado. Às vezes, os objetos carregam mais história do que a gente imagina quando os escolhe de manhã. Saí de casa com o céu de Santa Cruz do Sul ainda cor de chumbo lá em cima, daquele cinza úmido que a Serra Gaúcha produz nas manhãs de outono e que não é tristeza, é só o jeito que esse pedaço do mundo tem de acordar. A figueira da esquina estava quieta. Não havia vento ainda. Só aquele silêncio molhado de manhã cedo que a rua tem antes de qualquer movimento. Caminhei os 3 quarteirões pensando no que ia dizer, e no meio do 2º quarteirão percebi que não ia planejar nada, que havia chegado um ponto nessa história em que o roteiro não cabia mais, que era hora de deixar as palavras saírem do jeito que precisassem sair, sem ensaio, sem precaução excessiva, porque às vezes a única forma de chegar em alguém de verdade é abrindo mão do controle sobre o que vai acontecer. Alderi me ensinou isso sem saber, na carta que ele havia escrito para ninguém ler e que acabou sendo lida por mim 15 anos depois. Patrícia abriu a porta antes que eu tocasse a campainha. Havia olheiras marcadas embaixo dos olhos e o cabelo ainda levemente desarrumado de quem dormiu pouco e não teve tempo ou disposição para se compor completamente. Me abraçou rápido, levou a mão à boca por um segundo e disse em voz baixa, apontando para o corredor. Ele está no escritório. O escritório de Renato ficava no fundo do corredor do andar de baixo. Era um cômodo pequeno que ele havia montado quando precisou trabalhar de casa por um tempo, com uma escrivaninha de madeira escura, estantes de livros nas paredes e uma janela estreita que dava para o muro lateral do vizinho. Um cômodo que cheirava a papel velho e madeira e tinha aquela atmosfera fechada dos lugares onde as pessoas vão quando precisam estar sozinhas com os próprios pensamentos. A porta estava entornada. Bati com 3 batidas leves. Renato. Silêncio por alguns segundos. Depois, entra, mãe. Empurrei a porta. Ele estava sentado na cadeira da escrivaninha, mas não estava olhando para a tela do computador nem para nenhum papel. Estava com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas na frente do rosto, num gesto que me lembrou imediatamente Alderi. A mesma postura, o mesmo jeito de se dobrar sobre si mesmo quando algo pesava. A pasta azul estava sobre a escrivaninha, aberta. Renato levantou os olhos quando entrei, e eu vi, naqueles olhos que eu conhecia há décadas, algo que eu não esperava ver ali. Não era raiva. Não era a teimosia característica dele, nem o fechamento que Patrícia havia descrito no telefone. Era cansaço. Um cansaço muito antigo. Do tipo que se acumula quando a gente guarda algo pesado por tempo demais. Puxei a cadeira pequena que havia encostada na parede e sentei na frente dele. Não disse nada de imediato. Deixei o silêncio existir por um momento, porque há situações em que falar cedo demais é pior do que não falar. Ele foi o primeiro a falar. Você leu tudo? Perguntou. Voz baixa, sem acusação. Li, respondi. Não tudo, mas o suficiente. Ele assentiu devagar, olhando para as próprias mãos. Eu fiquei com isso por 12 anos, mãe, ele disse. E havia uma qualidade nessa frase que era diferente de uma explicação.
Era mais parecido com uma confissão. 12 anos com essa pasta num armário porque eu não sabia o que fazer com o que estava dentro dela. Eu sei, disse. Não é só sobre o tio Gilberto, ele continuou. Não é só sobre a empresa, é sobre o pai. Sobre quem ele era de verdade. Sobre o quanto eu passei a vida achando que o conhecia e essa pasta mostrou que eu conhecia só a metade. Senti o peso daquelas palavras porque era exatamente o que eu havia sentido na varanda do dia anterior. Aquela sensação de que a pessoa que você amou e perdeu era maior do que a versão que você tinha guardada dela. E que essa descoberta é ao mesmo tempo um presente e uma dor. Você abriu a carta? Perguntei olhando para a pasta. Ele balançou a cabeça negativamente. Eu vi que tinha um envelope com o nome da senhora, disse. Não abri. Tirei o envelope da bolsa e coloquei sobre a escrivaninha, do lado da pasta. Ele olhou para ele por um momento com aquela expressão de quem reconhece alguma coisa sem ter certeza de onde. A letra do seu pai, eu disse. Renato respirou fundo pelo nariz. Fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Uma fissura pequena naquele fechamento que Patrícia havia descrito. Não era choro ainda. Era o momento anterior ao choro, aquele instante em que a gente percebe que não vai conseguir segurar muito mais e que talvez não precisasse segurar. Ele escreveu para mim, eu disse devagar. Mas tem uma parte que é sobre você, e eu quero te contar o que ele disse. Renato me olhou. Ele disse que você carrega mais do que parece, falei. Essas foram as palavras dele, e ele pediu para eu cuidar de você. O silêncio que veio depois daquilo era diferente de todos os silêncios daquela semana. Era um silêncio que tinha substância, que ocupava o espaço do cômodo de uma forma que dava para sentir. Renato baixou o rosto. Ficou quieto por um tempo que não fui capaz de medir. E quando levantou os olhos de volta para mim, havia lágrimas neles. Não caindo ainda. Só presentes, como uma promessa de que o represamento havia chegado no limite. Eu não sabia como contar para você, mãe, ele disse, e a voz havia mudado completamente. Havia perdido aquela firmeza construída e estava crua, direta, como a voz dele quando era muito mais jovem e ainda não havia aprendido a se proteger tanto. Eu encontrei essa pasta logo depois do velório do pai e fiquei com ela nas mãos e não consegui abrir. Guiei até em casa com ela no banco do passageiro e fiquei olhando para ela na garagem por não sei quanto tempo. E depois pedi para Patrícia guardar, porque eu sabia que se eu abrisse ali, sozinho, num momento daquele, eu não ia conseguir. Ele parou. Engoliu. Eu não ia conseguir me manter de pé. Alcancei minha mão por cima da escrivaninha e coloquei sobre a mão dele. Ele não recuou. Ficou quieto por um momento com aquele toque, como quem está se acostumando com algo que havia ficado longe por muito tempo. E depois? Perguntei com suavidade. Depois foi passando o tempo. Ele disse. E quanto mais passava, mais difícil ficava. Porque aí não era só sobre abrir a pasta. Era sobre abrir a pasta depois de 2 anos, depois de 5, depois de 10. Era ter que explicar por que eu havia esperado tanto. E eu não sabia explicar. Então continuei esperando. Conhecia esse mecanismo. Eu o havia operado também ao longo da vida em versões menores. A conversa que a gente adia uma vez e depois fica com vergonha de ter adiado, e aí adia de novo, e a vergonha cresce junto com o tempo e vira uma coisa que parece impossível de desfazer. Não é fraqueza, é humano. É o que acontece quando a gente tem sentimentos grandes demais e janelas pequenas demais para colocá-los para fora. Renato, falei, o seu pai fez a mesma coisa com a mim. Por anos e anos, guardou coisas que achava que estava guardando por proteção, mas que eu precisava saber. E ele só conseguiu dizer, num papel, depois de tudo. Isso não fez dele um homem menor. Só fez dele um homem. Com os limites e os medos que todos nós temos. Ele me olhou por um tempo sem falar. Você está com raiva de mim? Ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade nessa pergunta que me partiu o coração de um jeito suave.
Era a pergunta de alguém que havia passado muito tempo preocupado com a resposta. Não, disse com toda a certeza que eu tinha. Estou aqui. É diferente. Patrícia havia entrado no corredor em algum momento sem que eu percebesse e estava parada na soleira, quieta, sem querer interromper, mas sem conseguir ficar longe. Quando Renato a viu, ela entrou devagar e foi sentar na borda da escrivaninha perto dele, não dizendo nada, só ficando. E ele olhou para ela com uma expressão que eu senti que não era minha de ver inteira, mas que via assim mesmo, e que me disse que o amor entre eles era do tipo que não precisa de performance para existir. Ficamos os três em silêncio por um tempo, naquele escritório pequeno. Depois Renato pegou a pasta azul e começou a tirar as coisas de dentro com cuidado, uma por uma, colocando sobre a escrivaninha. As cartas, as fotografias, as atas, as folhas com a letra de Alderi. E conforme ele ia tirando cada coisa e olhando para ela, eu fui contando. Não tudo de uma vez, não de forma apressada. Fui contando do jeito que as coisas pedem para ser contadas quando são antigas e pesadas e importantes. Devagar, com cuidado, deixando espaço para cada coisa pousar antes de ir para a próxima. Contei sobre a ata da reunião, sobre o que Alderi havia feito por Gilberto, sobre as anotações nas margens que revelavam o discurso que meu marido havia preparado, aquela justificativa cuidadosa de um homem que preferia perder tudo a ver o irmão afundar. Renato escutou sem interromper. O rosto dele mudava conforme eu ia falando. Havia momentos em que ele fechava os olhos por um segundo, como para deixar alguma coisa assentar. Havia momentos em que ele olhava para uma das fotografias com uma expressão que eu não sabia nomear, mas que reconhecia porque já havia sentido igual. Contei sobre a foto com a dedicatória de Gilberto no verso. Ele pegou a foto, virou, leu as palavras do tio e ficou com ela na mão por um tempo longo. Eu sempre achei que eles haviam brigado por causa de dinheiro. Ele disse por fim, em voz muito baixa. Eu também, respondi. Ele levantou os olhos para mim. E eram o oposto disso. Era o oposto disso, confirmei. Havia algo muito específico naquele momento que eu quero tentar descrever porque é importante. Era a sensação de que uma versão errada de uma história estava sendo gentilmente desmontada, e no lugar dela aparecia uma versão verdadeira que era muito mais difícil, e ao mesmo tempo muito mais bonita. Mais difícil porque exigia rever julgamentos que havíamos feito e carregado por décadas. Mais bonita porque o que estava por baixo daqueles julgamentos era amor. Um amor silencioso, inconveniente, que havia custado muito para quem o praticou e que nunca havia pedido reconhecimento. Contei sobre a carta que Alderi havia escrito para mim. Não li em voz alta. Esse pedaço era meu. Mas contei o que ele havia dito sobre Gilberto tentando devolver e Alderi recusando, porque não queria que o amor virasse recibo. Renato ficou parado ouvindo isso e depois ficou quieto por um tempo. Ele era teimoso, disse por fim. Era, concordei. Mas era teimoso do jeito certo, ele acrescentou. Sorri. E era um sorriso que doía um pouco por dentro. Daquele jeito que as coisas que amamos muito sempre doem um pouco quando tocamos nelas. Passamos a manhã inteira naquele escritório, os três. Patrícia trouxe café em algum momento e depois trouxe torradas. E ficamos ali com xícaras e pratos sobre a escrivaninha junto com a pasta azul e as décadas espalhadas em papel e fotografia à nossa frente. Cada documento que a gente examinava abria uma janela para um pedaço da história que havíamos vivido sem entender completamente. Havia registros de decisões que Alderi havia tomado ao longo dos anos que agora faziam sentido de um jeito diferente. Havia cartas de parentes que havíamos perdido contato que revelavam perspectivas que nunca havíamos considerado. Havia um caderno pequeno de capa marrom que eu havia passado sem prestar atenção na véspera e que Renato abriu e começou a ler. E, de repente, ficou muito quieto. O que é? Perguntei. Ele virou o caderno para mim. Era um diário, não de Alderi. Era de Patrícia. Ela ficou vermelha quando viu. E então Renato disse com uma gentileza que me surpreendeu. Você não precisa ter vergonha. Ele disse para ela. Eu só li a primeira página.
Mas eu sei que você guardou essa pasta por mim, por todos esses anos. Patrícia fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia lágrimas que ela não tentou esconder. Eu não sabia mais o que fazer, ela disse. Eu não queria forçar você. Mas eu também não aguentava mais ficar sabendo de tudo isso sozinha. Renato se levantou da cadeira e abraçou a esposa. Não foi um abraço performático. Foi um abraço de duas pessoas que haviam carregado coisas separadas por muito tempo e que estavam finalmente dividindo o peso no mesmo lugar. Eu olhei para o envelope de Alderi sobre a escrivaninha e pensei que ele havia pedido para eu cuidar de Renato, e que às vezes cuidar não significa proteger de tudo. Às vezes, significa trazer de volta as verdades que alguém deixou guardadas por medo e que precisam de luz para deixar de doer. Naquele domingo, quando o almoço ficou pronto e a gente foi para a mesa, algo havia mudado na casa. Não era uma coisa que você podia apontar ou nomear com precisão. Era uma leveza diferente. Era a leveza das coisas que encontraram o lugar onde deveriam estar, depois de muito tempo, no lugar errado. Renato falou sobre o pai durante o almoço. Não de um jeito solene nem pesado. Contou uma história de quando era mais jovem, uma viagem que haviam feito juntos, um detalhe engraçado que havia ficado na memória. E eu percebi que era a primeira vez em muitos anos que ele falava de Alderi sem aquela tensão sutil que eu havia aprendido a identificar, mas nunca havia conseguido entender. A pasta azul ficou sobre a escrivaninha durante todo o almoço. Depois que comemos e lavamos os pratos juntos, e eu que há anos não ficava na cozinha depois do almoço, fiquei ali, porque queria. Porque aquele domingo era diferente de todos os outros. Voltei para o escritório sozinha por alguns minutos. Sentei na cadeira de Renato, coloquei a pasta no colo. Tinha uma última coisa que eu havia decidido fazer enquanto estava na varanda dos fundos, lendo a carta de Alderi. Uma coisa que ele havia pedido sem pedir, nas entrelinhas daquelas palavras que só ele saberia escrever do jeito que escreveu. Tirei do bolso da calça um bloco de papel pequeno que eu havia trazido de casa. Peguei a caneta que estava sobre a escrivaninha e comecei a escrever. Não era uma carta longa. Não precisava ser. As coisas mais importantes raramente precisam de muitas palavras. Escrevi com a minha letra que já não é tão firme quanto foi um dia, mas que ainda é minha, ainda é reconhecível, ainda carrega no jeito das curvas e das inclinações tudo o que sou. Escrevi para a família, para Renato e para Patrícia, que haviam guardado aquela pasta por amor e por medo e por respeito e por todas as razões complicadas que a gente tem quando ama alguém e não sabe como proteger sem esconder. Escrevi para Alderi, que havia partido sem dizer tudo o que precisava dizer, mas que havia encontrado um jeito de dizer assim mesmo. Escrevi para Gilberto, que havia recebido um presente enorme e carregado o peso disso em silêncio durante anos. E escrevi algo que quero compartilhar, porque acho que é a coisa mais verdadeira que saiu da minha mão naquele domingo. Nenhuma herança material chega perto do que a gente perde quando deixa o tempo transformar o silêncio em distância. O silêncio começa como proteção e termina como parede. E as paredes que a gente constrói dentro de casa são as mais difíceis de derrubar porque foram feitas com os materiais do amor. E a gente não sabe como desfazer sem parecer que está destruindo algo precioso. Mas não é destruir. É abrir. É deixar o ar entrar. Dobrei o papel e coloquei dentro da pasta azul, por cima de tudo. A última folha. A que fecha o ciclo. Depois, fechei a pasta, passei o elástico grosso ao redor das laterais e saí do escritório carregando ela com as duas mãos. Renato estava na sala quando saí, me viu com a pasta e ficou quieto por um segundo. Eu coloquei uma coisa lá dentro, disse a ele, para ficar junto com o resto. Ele assentiu. Veio até mim e ficou parado, olhando para a pasta por um momento, com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer durante aquela semana inteira. A expressão de alguém que está na fronteira entre o que sabia e o que descobriu, tentando se acomodar num espaço novo. Então, ele pegou a pasta das minhas mãos com cuidado, atravessou a sala e a colocou na estante grande que ficava na parede oposta à janela. No meio dos livros e dos porta-retratos e das coisas que acumulam ao longo de uma vida compartilhada. Não no fundo de um armário, na estante da sala, à vista,
no lugar das coisas que não precisam mais se esconder. Fiquei olhando para ela ali por um tempo, azul entre os livros marrons e verdes e vermelhos, pequena e pesada e finalmente no lugar certo. Patrícia veio se colocar do lado de Renato. Os dois ficaram olhando para a estante juntos por um momento, e então Renato passou o braço pelos ombros dela de um jeito casual e antigo. Daquele jeito que os casais têm quando o gesto já foi repetido 1000 vezes, mas ainda significa alguma coisa. Fui embora no fim da tarde. Renato me acompanhou até o portão, como sempre faz. Na calçada, ele me abraçou com uma força diferente das outras vezes. Não maior necessariamente. Diferente. Mais inteira. Obrigado, mãe, ele disse no meu ouvido. Não perguntei pelo quê. Não precisei. Voltei para casa pela mesma rua de sempre, passando pela figueira da esquina, com o sol descendo atrás dos telhados e aquela luz cor-de-mel que Santa Cruz do Sul tem no fim da tarde de outubro, pousando em tudo com aquela suavidade que parece despedida. Alderi havia me ensinado a parar embaixo dessa figueira. Parei. Olhei para cima, para as folhas grandes e escuras contra o céu que começava a alaranjar. Fiquei ali por um tempo, ouvindo o vento mexer nas folhas. E então fui para casa. Não havia mais nada guardado que não devesse estar guardado. Não havia mais silêncios que eram paredes. Havia apenas a tarde, e a rua, e a figueira, e os 78 anos que eu havia vivido chegando até aqui, nesse momento, nessa calçada, carregando tudo que era meu de um jeito que finalmente eu conseguia reconhecer. Foi assim que terminou. Não com barulho, não com drama. Com uma pasta azul numa estante de sala, uma carta dobrada dentro dela, e uma família que havia aprendido, com muita dificuldade e muito amor, que a verdade não destrói. A verdade liberta. Mas ela precisa ser dita antes que o tempo a enterre fundo demais para alcançar. Essa é a história que eu queria te contar. Do jeito que ela aconteceu, com tudo que doeu e tudo que curou. Se ela tocou em alguma coisa dentro de você, me conta aqui embaixo. Escreve nos comentários o que você sentiu, o que ela te lembrou. Se você também tem uma pasta azul guardada em algum armário da sua vida que está esperando ser aberta. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É uma forma de dizer que essas histórias valem a pena. E para mim, toda história vale a pena quando tem alguém do outro lado que realmente ouve. Até a próxima.